nós estamos falando sobre dons. Nós estamos conversando sobre eu amo servir na IBB. Eu sei que não é só na IBB, nós queremos servir ao nosso mundo, mas isso reflete aqui na IBB. Você pode apontar a sua câmera aqui para baixar o esboço dessa palavra, para baixar o boletim da semana também, ou você pode ir lá diretamente no aplicativo da IBB. Eu encorajo você, se você não tem um aplicativo da IBB, tem muita coisa boa lá, vai lá na loja de aplicativos do teu celular, do teu smartphone e baixa. Tenho certeza que vai ser bênção você acompanhar a nossa igreja pelo aplicativo e pelo boletim também. Tem artigos, tem coisa muito boa lá. Queridos, nós estamos falando então sobre o uso dos nossos dons. Nós estamos falando sobre servir a igreja, servir o povo de Deus. Nós temos falado e falamos sobre unidade na diversidade. Nós estudamos textos lá no livro, na epístola de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos continuar também ainda em 1 Coríntios. Dessa vez no famoso capítulo. Qual que é o capítulo mais famoso de 1 Coríntios? Me ajudem. Capítulo 13. Então, faz o seguinte, já abre a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Deixa o dedinho marcado lá, porque a gente vai conversar sobre esse texto. Queridos, em 1989, uma banda muito famosa lançou uma música chamada Monte Castelo. Alguém sabe de quem que eu estou falando, dessa banda? Vamos ver aqui só os mais antigos, né? Eu estou falando de quem? Não, Legião Urbana, certo? O Renato Russo, autor dessa música, ele se inspirou em dois grandes autores. O primeiro, o apóstolo Paulo. E o segundo, Luís de Camões. Ele empresta de 1 Coríntios a seguinte frase da música. E vocês podem, não precisa cantar, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se sem amor eu nada seria. E de Camões, então, essa aqui já é um pouco mais difícil, vamos ver quem lembra. Ele diz o seguinte, a estrofe que ele usa a seguinte estrofe: o amor é fogo que arde sem se ver. Alguém conhece? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Vocês sabem mais Renato Russo do que Bíblia, né? Camões, é Camões, tá? É dor que desatina sem doer. Que bonito, né? Queridos, Camões escreveu esse soneto em 1524, entre 1524 e 1580. O amor é fogo que arde sem se ver. Já o apóstolo Paulo, dizem os estudiosos, que ele pode ter composto essa linda poesia lá de 1 Coríntios 13, antes mesmo de ter escrito a carta. E com o tempo, quando ele escreveu a carta lá por volta de 55 depois de Cristo, então ele coloca esse trecho, essa bela composição dentro da carta e se encaixa assim, ó, como uma luva, certo? E o Renato Russo, que não era bobo nem nada, ele se inspira nesses dois grandes compositores e ele escreve essa canção que muitos que estavam vivos nos anos 90, quantos, né? Muitos dos anos 90 diziam que era a poesia definitiva sobre o amor. O escrito soberano sobre a dor de cotovelo, certo? Que mais tarde inspirou alguns outros no nascimento do sertanejo universitário, para você que gosta. Mas, queridos, infelizmente, provavelmente nem Camões, nem Renato Russo conheceram o verdadeiro amor. O amor ágape. O amor que tudo espera, que tudo sofre, que tudo suporta. O amor que somente um ser humano na história desse planeta conseguiu viver na sua plenitude. Quem foi?
o amor sacrificial de Jesus Cristo. Assim, então, como Renato Russo e Camões, muitos na igreja lá de Corinto, eles eram capazes de recitar as palavras do apóstolo Paulo, eram bonitas palavras, eles eram instruídos e eles buscavam conhecer a palavra de Deus. Mas, queridos, infelizmente, eles não conheciam o Deus da palavra. E quando nós olhamos com um pouco mais de atenção para a primeira carta aos Coríntios, nós descobriremos que aquela igreja, que eles tinham todos os dons. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 1, no versículo 7. Mas eles não amavam como eles deveriam amar. Os crentes de Corinto, eles gostavam de viver em comunidade, eles curtiam aquela igreja, mas cada crente naquela comunidade, ele trazia para aquele convívio as suas próprias culturas familiares, as suas idiosincrasias, as suas marcas do passado. Isso acabava se tornando mais importante do que amar os outros como a si mesmo. Sabe qual que é o grande problema desse texto que nós vamos ler? Ter dons e não amar é inútil. Lembre-se disso. Ter dons e não amar é inútil. É isso que os versículos 1 a 3 estão ensinando. Vamos ler juntos aqui? Ainda que eu fale, vamos ler junto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Queridos, embora algumas pessoas queiram olhar para esse texto e fazer doutrina de língua de anjos, língua dos homens, quando olham para esse texto, o que Paulo está usando aqui nada mais é do que uma ferramenta de linguagem, uma figura de linguagem. Ele está sendo hiperbólico, ele está sendo exagerado, ele está dizendo que ainda que eu fosse o Superman, se não tiver amor, eu seria um Superman vivendo num planeta feito de kryptonita. Seria um grande inútil. Esse texto aqui, esse texto está aqui, queridos, porque Paulo sabia que a falta de amor causava divisões naquela igreja. Paulo sabia, e lá em 1 Coríntios 1, do versículo 11 a 12, olha só o que ele diz, logo no começo da carta, ele diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Queridos, não era só isso. Afinal de contas, todos nós temos algum tipo de preferência, certo? Eu sou do pastor Silvado, eu sou de pastor Marcos, não, eu sou do pastor Mateus, pastor Tiago, certo? Mas não era só isso, só que além das divisões por causa de liderança, a falta de amor produzia naquela igreja imoralidade. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas se você estiver curioso, depois dá uma olhadinha lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, e você vai ver o nível de imoralidade que eu estou falando. Haviam tantos casamentos quebrados, e nós vemos no capítulo 7 isso, que Paulo escreve esse capítulo, um capítulo inteiro, para tratar desse problema, desse assunto. Judeus e gentios discutiam acerca de comidas sacrificadas a ídolos, idolatria, isso a gente vê lá no capítulo 8 de 1 Coríntios. Havia
falta de reconhecimento da autoridade apostólica. Tanto é que Paulo escreve o capítulo 9 inteiro sobre o direito dos apóstolos. E aqui, queridos, nós não estamos falando desses apóstolos que a gente vê por aí. A gente está falando dos apóstolos que foram designados pelo próprio Senhor Jesus. Queridos, havia arrogância, havia orgulho durante a ceia, problemas durante a ceia do Senhor, ignorância acerca dos dons espirituais. Isso, queridos, causava, sabe o quê? Desunião, divisão. Tudo isso porque eles tinham os dons, mas eles não estavam amando como deveriam. Muitos de nós vivemos na igreja, gostamos da igreja, mas não amamos a igreja que o Senhor nos deu. Você sabe qual que é o problema que nós enfrentamos hoje? O mesmo, de 2 milênios atrás. Os crentes de Curitiba também gostam de viver em comunidade, mas nós trazemos também para esse convívio as nossas culturas familiares, as nossas idiosincrasias, as nossas marcas do passado. E isso acaba se tornando mais importante do que amar a Deus e amar o próximo. O problema, queridos, hoje também é que, apesar de termos dons, ainda não amamos como Jesus nos amou. É por causa disso que, assim como em Coríntios, nós vemos casos de imoralidade em nosso meio. É por isso que temos casamentos quebrados, adolescentes e jovens fazendo sexo antes do casamento, casais morando juntos, mas que nunca pensaram em se casar, em regularizar. Nós vemos casos de homossexualidade, de traição, de abusos terríveis, e por aí vai. Na igreja de Cristo, tem gente idolatrando mamon, sexo, dinheiro, não respeitando autoridades, cheio de orgulho, cheio de arrogância. Querido, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Se você achar uma igreja que não tem essas coisas, é porque não tem gente lá, tá? Então me faz um favor, não vai para lá, porque se você for, você vai estragar aquela igreja, tá? Queridos, eu não estou falando isso para assustar ninguém, e nem para você começar a procurar outra igreja. Essa igreja é perturbadora, essa igreja, é terrível, não é melhor para... Não. Eu não estou generalizando. De modo geral, queridos, a nossa igreja é diferente, ela é muito saudável. Porém, infelizmente, na vida nós temos situações que só podem ser resolvidas quando o amor de Deus for a solução para essas situações. O que eu quero que você entenda hoje é que Paulo inclui esse capítulo na carta porque ele sabe que existe sim solução para todos esses problemas. Você sabe por que nós falamos de amor no meio de uma série sobre servir e sobre dons? Será que não está fora? Queridos, nós falamos disso porque o amor acaba com o orgulho. O amor acaba com a arrogância e nos faz servir sem ressalvas. Porque o amor conserta relacionamentos que nos impedem a conviver e a servir outros. Porque o amor é o vínculo da unidade dentro da diversidade. É sobre isso que nós já temos estudado até agora. A igreja de Corinto, aliás, era uma igreja muito diversa, bem diversificada, mas em meio a tantos e tantos problemas, o apóstolo Paulo, então nesse capítulo, ele nos garante que o amor é o quê? O dom supremo.
O amor é o maior presente de todos, é o maior dom. E mais, queridos, o amor, ele não é dado ao Espírito, não é dado pelo Espírito Santo somente para alguns. Ele está à distância de uma decisão de todo e de cada crente. Se o problema daquela igreja, como nós falamos agora há pouco, era que ter dons, mas não amar é inútil, a graça que Paulo nos assegura nesse capítulo é que o amor é a solução permanente para os problemas da igreja. Queridos, quais são as características do amor que nós vemos nesse verso? Dá uma olhada lá comigo, versículos 4 a 10. O 4 diz assim, e vocês me ajudem: o amor é o quê? Paciente. O amor é bondoso. Ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura o quê? Seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda o quê? Rancor. O amor não se alegra com o quê? Com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo e tudo. Queridos, a gente podia ler 10 vezes isso aqui e ir embora para casa. Porque o amor tem essas características que nós acabamos de ler. Sabe de uma coisa? O amor acaba com as divisões. O amor, ele vence a imoralidade. O amor constrói o casamento, conserta o casamento quebrado. O amor interrompe o ciclo de idolatria. O amor reconhece autoridades. O amor acaba com a arrogância e acaba com o orgulho. O amor faz com que, ao trabalharmos juntos, nós cumprimos o chamado de Deus para a igreja. Queridos, além de ser a solução, os versículos 8 a 10, eles explicam que o amor não é só a solução, mas ele é uma solução permanente para esse problema. Veja comigo os próximos versos. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Queridos, um dia, o seu dom espiritual não será mais necessário. O propósito dos dons, como nós já estudamos aqui, é o crescimento da igreja de Cristo. Então, na vitória final do Senhor, não teremos mais os dons. Porém, o amor continuará para sempre. Os dons passarão, mas o amor não. É o que a gente vê nos versículos 8 a 10. Até agora, Paulo demonstrou que ter dons sem ter amor é o quê? Inútil. E que o amor, ele é a solução para os problemas da igreja. Mas eu posso imaginar Paulo escrevendo, olhando para essa obra-prima que ele acabou de escrever sobre o amor, e ele pensando assim, puxa, mas ainda está faltando, isso é imaginação minha, tá, pessoal? Não está na Bíblia, não. E Paulo olha assim e pensa, ainda está faltando algo. O que fazer então para crescer em amor? E aí ele pensa, claro, já sei. Então ele corre para a mesinha dele e ele escreve os versos 11 e 12. Veja lá comigo, ele escreve assim no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás
as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo vai para o final desse capítulo e ensinando o que fazer. Ele ensina que o amor de Deus nos capacita a abandonar as práticas antigas e a crescer em amor. O próprio Paulo havia experimentado e continuava experimentando esse crescimento em amor a cada dia. Por isso, ele mesmo dá o seu próprio exemplo. O que ele está dizendo aqui é que pessoas que estão crescendo entendem que a vida oferece coisas boas que devem ser abandonadas em troca de coisas melhores. A vida oferece coisas boas que devem ser abandonadas em troca de coisas melhores. Isso é alcançar maturidade em amor. O que você precisa abandonar para continuar crescendo em amor? Alguns aqui talvez se converteram, mas ainda não tiveram a boca convertida. Alguns talvez tenham entregado a vida a Cristo, mas não tenham entregado o bolso. Talvez você seja crente, mas não entregou a sua sexualidade. O mentiroso para de mentir e fala a verdade. Isso é amar. O ladrão para de roubar e trabalha para ser generoso. Isso é amar. Aquele que vivia de maneira imoral para e busca santidade. Isso é amar. Crescer, aprender, amadurecer na fé. Isso, queridos, é amar. Queridos, o amor de Deus, ele é incomparável e ele cria em nós o desejo de servi-lo. Quando eu era menino, o verso 11 e 12 de 1 Coríntios 13, 11 e 12. Diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido, plenamente como sou conhecido. Meus amigos, Paulo escreve para essa igreja, porque ele acreditava que o amor de Deus nos capacita a abandonar práticas antigas e a crescer em amor. E é por isso que Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amigos, há algum tempo atrás eu estava relembrando algumas situações de coisas que a gente gosta muito. Eu gosto muito das Olimpíadas. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar das Olimpíadas de 1900, eu também não lembro qual que era, mas um homem chamado Derek, eu também não estou lembrando o nome dele agora, Oi? Não é esse, o corredor que entrou com o pai dele. Derek Redmond, exatamente, está aí a foto dele. Queridos, eu me lembro muito bem dessa situação. Ele era um dos favoritos na corrida de 400 metros. E ele entrou correndo, mas ele em algum momento sentiu cãibras e ele deu algum problema lá. E ele começou a mancar
e chorar. Ele era um dos favoritos. Naquele momento, o pai dele, que eu também não lembro o nome, porque eu não estou com o nome dele anotado mais aqui, mas o pai dele entra e vai contra tudo aquilo que está acontecendo. O pessoal tenta parar ele, tenta agarrar, não, sai, você não pode. E ele falou, não, é o meu filho, e eu vou ajudá-lo. E contra tudo e todos ali, ele chega até o filho e fala, você não precisa fazer isso. E aquele corredor diz, eu preciso fazer isso. Então, o pai diz, então nós vamos fazer juntos. E eu me lembro daquela cena, eu acho que era as Olimpíadas de 1990 e alguma coisa, onde então o pai do Derek, ele vai mandando todo mundo, sai para cá, sai para lá, e eles vão juntos terminar aquela corrida. E eles vão juntos caminhando, e aquele homem chorando com muita dor, e pensando que a carreira estava acabada. Mas aquele pai, ele vai contra tudo e todos para ajudar aquele senhor. Esse inglês, o Derek, tem o nome aqui, Redmond, sonhou toda a vida em ganhar essa... Não era Derek, esse é outro, estou com o papel errado aqui. Não, eu acho que está errado aqui. O seu sonho estava muito perto, mas ele se sentiu mal. E o pai dele, então, ele entra e contra tudo e contra todos, fala, não, é meu filho, eu vou ajudá-lo a terminar essa corrida. E eles vão mancando, e aquele público começa a aplaudi-lo de pé, sabendo que aquele pai estava o ajudando por causa do amor. Queridos, na nossa corrida, não importa o que aconteça, o amor do Pai, Ele estará conosco. É isso que Ele faz com a gente. No momento da dificuldade, Ele entra, nos apoia, e por causa do amor dEle, Ele nos carrega. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Queridos, eu quero terminar dizendo que o Senhor Jesus, Ele desceu daquela plateia. Ele não precisava. E assim como o pai daquele corredor, ele olhou para alguém que estava mancando, pecador, e que precisava de ajuda. E ele disse, eu vou contigo, eu te carrego, eu sinto as tuas dores, eu vou mancar com você, e nós vamos chegar juntos na linha de chegada. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele saiu da plateia, e ele, como um pai que abraça o filho e diz, você vai terminar essa corrida, você vai caminhar comigo, e nós vamos juntos. E ao chegar naquela linha de chegada, a plateia aplaudia, ovacionava aqueles dois, sabendo que por amor, eles tinham condições de chegar ao final. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você ama esse Senhor Jesus? Você depende do Senhor? E você decide que na força de Deus você vai abandonar as práticas, as velhas práticas que te deixam longe desse amor e vai crescer em amor? Eu quero orar por vocês. E hoje é o momento de você falar, Senhor, na força de Deus eu abandonarei as velhas práticas e crescerei em amor. Talvez hoje seja um momento de você dizer para o Senhor, Senhor, eu servirei em minha igreja como forma de amar a Deus, como forma de amar o próximo. Eu quero que esse amor sobrenatural
me ajude a caminhar em direção à linha de chegada. Talvez eu chegue lá mancando, talvez eu chegue lá carregado por irmãos e por irmãs, mas eu vou chegar lá por causa do amor de Deus, por causa daquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, e eu tenho uma pergunta para você. Você entende que você só vai conseguir caminhar ou correr essa corrida se tiver um pai amoroso do teu lado? Você entende que não adianta você falar todas as línguas e ter toda a sabedoria se você não tiver amor, o amor do Pai? Isso tudo é em vão. Talvez você esteja aqui hoje e ainda não se entregou nos braços desse Pai amoroso que caminha contigo, que desceu da plateia onde ele estava no céu, se fez homem e disse: venha, meu filho, eu te abraço, eu caminho contigo. Talvez a decisão que você tenha que tomar hoje é dizer para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu nunca tomei essa decisão, eu estou aqui já faz tempo na igreja, mas até hoje eu não abracei esse Pai amoroso que me ajuda a vencer nessa corrida. Talvez hoje você queira dizer diante de todo mundo: Senhor, eu entrego a minha vida. Eu cansei de tentar correr essa corrida sozinho. Eu cansei de tentar viver de aparências como se fosse da igreja, mas não ter o Deus da igreja ao meu lado. Se você está tomando uma decisão e dizendo: Senhor, hoje eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para o Senhor me ajudar a terminar essa corrida, levanta a sua mão aqui para eu poder ver e orar por você e me alegrar. Tem alguém hoje dizendo assim: Senhor, eu cansei de tentar correr sozinho. Que bênção, glória a Deus, que alegria. Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém dizendo assim: eu não posso correr sozinho. Eu preciso da ajuda desse Pai que desce da plateia, me abraça e no meio das minhas dores me carrega até a linha de chegada. Esse é o teu desejo? Talvez o teu desejo hoje é se envolver na igreja e poder ajudar esses irmãos que estão mancando com dor, e você: olha, eu posso ser um desses que desce, como o pai daquele corredor desceu e abraçou e caminhou junto com ele. Eu posso ser um desses. Você está disposto a servir, a dar a tua vida para abençoar outras pessoas? Talvez hoje seja o dia de falar assim: Senhor, eu cansei de ficar aqui na cadeira azul. Eu cansei de vir todo domingo à noite, ouvir a mensagem, falar que bênção, e eu vou agora para a minha vida. Eu cansei, eu preciso te servir, Senhor. Eu preciso ajudar pessoas a cruzarem a linha final. Esse é o teu desejo? Você quer entregar a tua vida dizendo: Senhor, eu quero ajudar pessoas. Eu quero ser como o pai daquele corredor que desceu e ajudou aquele homem a chegar no final da linha. É esse o teu desejo? Você cansou de ficar sentado na cadeira azul e eu quero servir. Esse é o teu desejo? Levanta a tua mão, faz um sinal aqui para mim.
dizendo: eu quero servir a Deus, eu quero ajudar pessoas. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para dizer que o Senhor desceu até nós e nos ajudou nessa corrida, Pai. Estamos aqui para dizer, Pai, que precisamos do Teu auxílio, que precisamos do Senhor junto a nós, para que possamos vencer, chegar até a linha final e finalmente, Pai, encontrarmos o Senhor face a face. Senhor, o nosso desejo como igreja é Te servir, é Te amar e ajudar outras pessoas, Pai, a Te servirem e Te amarem, Pai. Nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor nos fortaleça nessa corrida, nos ajude a caminhar uns com os outros e crescer, Pai, na direção de nos tornarmos como aquele que enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.